Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre reforma íntima, a necessidade da gente se melhorar e se aperfeiçoar nesse momento de transição planetária, baseados principalmente na doutrina espírita. Mas às vezes eu trago outras obras de cunho filosófico também que traz essa questão da evolução moral. Mas a ideia é que é estudar para poder aprender, e eu estou me comprometendo a estudar todos os dias, é um exercício necessário, é uma orientação que eu recebi, e aí não custa nada compartilhar com vocês esse momento que eu estou estudando, me faz muito bem, e eu também me comprometo, tenho a disciplina de estudar diariamente, e é um dos momentos que eu mais gosto no dia, quando eu estou estudando sobre essas coisas, estou aqui compartilhando com vocês. Eu estou muito bem acompanhada, tem os espíritos também que procuram, estão sintonizados com esse tipo de conteúdo, que querem se aperfeiçoar, que querem melhorar, estão aqui presentes, então me faz muito bem. Mas eu estou aqui como aprendiz e eu aprendo muito com o comentário de vocês também, de forma alguma eu quero ser aquela que dá a última palavra. Deixo aqui meus comentários, minha opinião pessoal, mas estou sempre aberta a ouvir a opinião de vocês também. Acho que a gente aprende junto, a gente cresce junto. É muito bom quando a gente encontra pessoas que pensam parecidos com a gente, mas nós também crescemos muito com as opiniões contrárias. A ideia é que não é estar certa, a ideia que é aprender e conseguir construir um conhecimento que se aproxime da verdade, que consiga compreender as leis divinas, qual que é o nosso papel aqui na Terra, qual que é o nosso propósito, como é que a gente pode fazer para se melhorar e principalmente como aplicar o Evangelho que Jesus ensinou na nossa vida no dia a dia, para que a gente seja obreiros de Cristo em todos os momentos da nossa vida, para que a gente espiritualize a nossa vida em todos os momentos. Então, hoje eu vou dar continuidade ao livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Espero que vocês gostem. Curtem, comentem, compartilhem. Então, vamos lá. Capítulo 1. Estudando a Mediunidade. 1.1. Indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, a mediunidade é um problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Eu não vejo a hora de chegar nesse momento. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sobre a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, e de certo precisa de cooperação a fim de que se ele habilite um entendimento. Estamos chegando no momento, vou tentar traduzir aqui pelo que eu entendi, estamos chegando na era do espírito, no momento de um mundo de regeneração, onde a Terra vai deixar de ser uma prisão e um hospital para se tornar uma escola, onde a gente já vai ter mais conhecimento das realidades espirituais. E precisamos muito de cooperação para que habilite o entendimento. E aí eu acho que cada um de nós que encarnar, tanto o lado de lá, os desencarnados vem trazendo informações para nós das realidades espirituais, não só dentro da doutrina espírita, mas através de outras doutrinas também. Aqui eu gosto muito da teosofia, vou estudar alguns livros da teosofia com vocês também, mas outras religiões que também acreditam em reencarnação. E também aqui nós encarnados precisamos trabalhar a cooperação para que habilitar o entendimento das outras pessoas, a gente compartilhar, não como donos da verdade, mas a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, ensinando o que a gente aprende, e a gente levar um pouquinho de luz, entendimento, sabedoria para as outras pessoas. Não é só sobre o ensinamento das realidades do mundo espiritual, não. É levar o entendimento, levar a cooperação, levar a colaboração, levar um abraço fraterno, levar uma prece. Às vezes a pessoa não está aberta, mas a gente pode fazer uma prece, que é um envio de uma energia harmônica. Gente, não reparem, aqui eu gravo aqui em casa, cheio de meninos, eles falam, e tem hora que eu levo até um susto, que eles gritam aqui na porta do escritório. Mas faz parte, isso daqui, eles fazem parte da minha vida, e isso daqui é uma escolha para poder incluí-los também.
para que eu possa estar perto deles. E a internet é fantástica, é maravilhosa, nos permite isso. Mas de vez em quando vai aparecer uns berros aqui atrás, não se assustem. E mil desculpas. Mas enfim, então a gente também precisa cooperar, a gente também precisa colaborar uns com os outros aqui na Terra, para que a gente compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar nosso aprendizado. Não, a gente não precisa ser especialista para dividir com os outros, a gente pode aprender juntos. Estamos num momento muito definitivo para a humanidade. Estamos no meio da transição planetária. Chico Xavier fez uma profecia lá nos anos de 1950, 60, que em 2020 iria iniciar a transição planetária, e 2050 e poucos iria encerrar. A Terra iria viver um mundo de regeneração. Em todas as religiões tem esse período de encerramento do ciclo. Aqui a gente é muito influenciado pelo cristianismo. No cristianismo tem o Apocalipse. Tem um livro do Apocalipse que é justamente o fim dos tempos. Aí as pessoas achavam que era o fim do mundo. Não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo. Aí tem os maias, tem várias religiões que falam isso. E a gente está num momento de transição planetária e muitos não vão continuar aqui na Terra conosco. Quando se fala de verdades do mundo espiritual, a gente não pode dar certeza de nada. Eu dou certeza dos livros do Chico Xavier, que eles eram assim, ele tinha uma mediunidade fantástica. Eu dou certeza dos livros do Kardec, mas do resto tem muita informação que a gente não pode dar certeza, né? Não, a gente também, nosso conteúdo influencia a informação que a gente recebe. Mas o que os espíritos falavam é que aproximadamente 2/3 dos espíritos da Terra, encarnados e desencarnados, serão deportados para o planeta de um mundo primitivo, um mundo de homens das cavernas. E 1/3 vai vir de espíritos mais iluminados para trazer mais progresso moral e intelectual para a Terra. Então, 2/3 da humanidade vai sair da Terra. A gente tem que se esforçar muito para que a gente continue aqui, para que a gente não faça parte desses 2/3. E como? Estudando, se elevando. E o pior é que eu ouvi esses dias, novamente não posso dar certeza de nada, que só 8% das pessoas habitantes da Terra sabem que a gente está no período de transição planetária. Então, isso tem que ser divulgado, porque a gente evolui em grupos. Os grupos de pessoas afins vão evoluindo juntos e vão reencarnando juntos. Tem a família material, mas tem a família espiritual também. E muitos desses que vão ser deportados não vão continuar junto. Talvez a gente não fique junto das pessoas que a gente ama. Emmanuel, que é o mentor do Chico, ele ficou para trás, a família dele evoluiu, foi para mundos superiores e ele ficou para trás. E o que ele faz? Ajuda as pessoas. Quem está à frente arrasta quem está atrás, vai ajudando quem está atrás, sempre servindo. Mas a família dele foi e ele ficou. Ele se separou da família dele e o sonho dele era reencontrar com a esposa, com a filha. Então, assim, para a gente não se separar das pessoas que a gente gosta, e eu estou falando de Emmanuel, que é um dos espíritos mais evoluídos que a gente tem notícia, para a gente não ficar para trás, então vamos fazer esse trabalho de reforma íntima, vamos divulgar, vamos criar aqui na Terra, compartilhando uns com os outros, pelo menos procurando ser melhor, para que a gente possa criar essa era da luz da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Vamos tentar fazer isso ao nosso redor. Se muitas pessoas conseguirem fazer isso, quem sabe a gente não consegue transformar o mundo num lugar melhor. E principalmente que a gente se comprometa com a nossa evolução, que a gente se comprometa com Deus. Pare de pensar no que as pessoas vão falar a nosso respeito e vamos começar a nos importar com o que Deus pensa a nosso respeito, com o que a nossa consciência pensa a nosso respeito. Então vamos lá. O orientador de feição nobre e simpática recebera-nos a pedido de Clarencio para um curso rápido de ciências mediúnicas. Especializara-se em trabalhos dessa natureza, consagrando-lhe muitos anos de abnegação. Era, por isso, dentre as relações do ministro, que se nos fizera patrono e condutor, um dos companheiros mais competentes no assunto. Então, o André Luiz estava aqui aprendendo, fazendo um curso de mediunidade, ele vai ensinar para a gente. Adoro o André Luiz, ele é o fofoqueiro do astral. Ele é aquele que dá notícia de tudo que acontece lá no mundo espiritual para a gente. Tem que ler todas as obras dele.
elas são mais de cunho prático, como funciona a vida no mundo espiritual. Aulos nos acolheram com afabilidade e doçura, relacionando aflitivas questões da humanidade terrestre, pousava em nós o olhar firme e lúcido, não apenas com o interesse do irmão mais velho, mas também com a afetividade de um pai enternecido. Dizem que o André Luiz, meu querido Dedé, eu tenho ele aqui como é íntimo, de tanto que eu gosto dos livros dele. Dizem que Dedé está encarnado aqui na Terra, ajudando no momento de transição planetária. Emmanuel está encarnado aqui na Terra. Vitor Hugo está encarnado aqui na Terra. Bezerra de Menezes vai reencarnar em breve. Está cheio de espíritos muito elevados aqui na Terra, ajudando a gente na transição planetária. Então, é um momento difícil, onde todos os espíritos endurecidos estão aqui, porque eles estão tendo sua última oportunidade, mas Deus é tão bom que traz espíritos gigantes para estar com a gente, para estar nos ajudando nesse momento. Então, assim, a gente não está desamparado, só que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar na própria melhoria íntima. Eles não vão fazer por nós, eles vão nos auxiliar, mas sozinho e desamparado aqui na Terra a gente não está. Hilário e eu não conseguimos disfarçar a admiração. Era um privilégio ouvi-lo discorrer sobre o tema que nos trazia até ali. Aliavam-se nele substanciosa riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor, causando-nos satisfação em vê-lo reportar-se às necessidades humanas com o carinho do médico benevolente e sábio que desse a condição de enfermeiro para a alegria de ajudar e salvar. Quanto mais nobre o espírito, mais ele tem a vontade de servir, mais ele tem a vontade de ajudar. Ele não se esconde atrás de títulos, ele não se esconde atrás da nobreza dele e faz com que as pessoas o sigam e sirvam. Quanto mais evoluído o espírito mais ele se coloca a serviço das outras pessoas, para que o conhecimento e o entendimento dele possa auxiliar outros a chegar onde ele está. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Reencarnando no início do século passado, no início do século XIX, esse livro foi escrito em 1953. Reencarnando no início do século passado, apreciara de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo e privara com Carragnet e Balzac, com Théophile Gautier e Vitor Hugo, acabando seus dias na França depois de vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo nos moldes científicos da Europa. Aqui vou fazer uma observação. No início do Espiritismo, quando Allan Kardec trouxe a codificação, vários ilustres, vários homens da ciência, vários homens muito cultos, tentaram desmascarar, falar que o Espiritismo era uma fraude, e como não conseguiram, eles começaram, inclusive o Kardec, eles começaram a estudar o Espiritismo mais a sério. O Espiritismo nascente, que é uma continuação do cristianismo primitivo, ele foi trazido aqui, foi defendido por figuras muito ilustres, muito cultas, entre essas pessoas aqui que acabou de falar. Carragnet, Balzac, Théophile Gautier, Vitor Hugo, pessoas muito cultas, não eram pessoas crédulas que acreditavam em qualquer coisa. Tem o que criou a parapsicologia também, eram pessoas extremamente inteligentes que vieram com essa missão de ajudar a divulgar o espiritismo, né? Já eram espíritos prontos para essa missão. A primeira foi o Batman. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização no Brasil, e isso há mais de 30 anos, comentava otimista as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. O Brasil foi eleito, depois da França, para que ser o lugar onde o evangelho iria florescer. O Brasil é a miscigenação de todas as raças, aqui tem povos, o nosso sangue tem a mistura de todos os povos, aqui a gente tem um pedacinho de todas as culturas do mundo, se bobear.
O Brasil não tem nenhum karma coletivo grande relacionado à guerra. A gente tem dois grandes karmas coletivos. Um é a escravidão, que foi abolida sem guerras pela princesa Isabel, então a gente não tem um karma com relação a isso. E o outro foi a Guerra do Paraguai, que foi muito sangrenta, mas o Brasil já está pagando esse karma com a represa de Itaipu, que é uma trinacional, Brasil, Paraguai e Uruguai, se não me engano, onde o Brasil cede a maior parte da energia para poder beneficiar o Paraguai. Mas de todos os países no planeta, o Brasil de tamanhos continentais, né? O Brasil é aquele que tem menos karma coletivo. E aqui você vê que é o maior país católico do mundo, aqui a gente tem a maior comunidade espírita do mundo, aqui os espíritos encarregados de fazer essa transição planetária estão no Brasil. Tem um livro chamado Brasil, Pátria do Evangelho, depois eu vou ler aqui com vocês, que fala justamente sobre isso. Mas aí é que tá, o Brasil vieram espíritos encarregados de fazer a transição planetária, de estar sendo muito espíritos mais espiritualizados. Tem espíritos em todos os cantos do mundo, muito iluminados, espíritos abençoados, trazendo essa mensagem. Não é só no Brasil que tem, mas aqui tem uma concentração muito grande de pessoas preparadas para propagar o evangelho de Jesus, não é o espiritismo, é para viver a doutrina de Jesus. Cada qual com sua linguagem, cada qual com sua religião que chega ao seu coração. Mas perto desses espíritos muito iluminados também estão vindo os espíritos mais endurecidos, porque são aqueles, Jesus já falou, eu não vim para os sãos, eu não vim para os puros, eu vim para os doentes, eu vim para os impuros. Então, eles colocam os espíritos mais difíceis ao lado das pessoas, onde esses espíritos terão a oportunidade de saírem vencedores nas suas provas, para que possa também compensar, porque a energia tem que estar equilibrada, o bem e o mal tem que estar equilibrado. Você não pode colocar só pessoas com uma energia muito densa, separada de pessoas com uma energia muito iluminada. Um tem que compensar o outro, tem que haver um equilíbrio de forças. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma mistura de tudo mesmo. Vai ter muito espírito iluminado aqui no Brasil, mas vai ter muito espírito muito endurecido, do tipo de Fernandinho Beiramar e por aí vai. Maravilhados ao ouvi-lo, então está falando aqui do Brasil, né? Maravilhados ao ouvi-lo, mal lhe respondíamos a essa ou aquela indagação. Conhecíamos sim, informamos respeitosos em dado momento alguns aspectos do intercâmbio espiritual. Todavia, o nosso desejo era amealhar mais amplas noções do assunto com a simplicidade possível. Em outras ocasiões, estudáramos ao de leve alguns fenômenos de psicografia, incorporação e materialização. No entanto, isso era muito pouco em face dos múltiplos serviços que a mediunidade encerra em si mesma. Esse serviço de intercâmbio espiritual é através da mediunidade. Médium significa meio. É um meio que se faz o canal. Todos somos médiums, mas os espíritos estão trabalhando muito essa questão do intercâmbio, trazer as realidades do mundo espiritual para que a gente tenha conhecimento, para que a gente possa aplicar isso na nossa vida. E eu desconcentro com os meninos falando aqui atrás, que a gente possa aplicar isso na nossa vida, porque a gente tenha consciência da importância do que a gente está fazendo aqui na Terra, para que a gente não sucumba nas provas, para que a gente não seja tão materialista, né? Então, o anfitrião afável aqueceu em elucidar-nos, colaborava em diversos setores de trabalho e prodigalizar-nos-ia aquilo que considerava com humildade como alguns apontamentos. O cara vai trazer uma aula inteira e os espíritos nobres são muito humildes, são muito simples. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade, a pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Eles não são simples assim para se fazerem, mostrarem simples, é para não constranger as outras pessoas. Para que todos se sintam bem perto deles. É de uma grandeza muito grande. Eu fico imaginando estar perto dessas pessoas. Como deve ser bom, como deve ser algo assim leve, transformador desses espíritos, né? Tem vários encarnados aqui na Terra, gente. Tem vários.
A época que a gente busca nas pessoas fama, sucesso, dinheiro, beleza, juventude, status. A gente busca nas pessoas os atributos materiais, quando a gente começa a procurar nas pessoas os atributos espirituais. Nossa, como a gente se sente ao lado da pessoa, como a pessoa aquela sensação de leveza, de bem-estar, de alegria, de bom ânimo, aquela pessoa que não julga, que te ajuda, que te eleva, que é pau para toda obra. Então, assim, a gente precisa amar mais. Está chegando essa época do amor, que a gente seja essa pessoa que seja uma bênção para os outros. Existem pessoas que têm a vida abençoada e tem pessoas que são bênção. Que a gente procure aprender com esses espíritos aqui para que a gente seja bênção na vida, na nossa vida e na vida das pessoas, para que a gente seja a própria bênção, para que a gente seja instrumento de Deus e de Jesus aqui na Terra, para poder fazer desse planetinha aqui tão castigado, tão desafiado no momento, um lugar melhor para se viver. Para começar, convidou-nos a ouvir um amigo que falaria sobre mediunidade a um pequeno grupo de aprendizes encarnados e desencarnados, e em cuja palavra reconhecia oportunidade e valor. Não nos fizemos de rogados ante a obsequiosa lembrança, e porque não havia tempo a perder, seguimos-la prestamente. Em vasto recinto no Ministério das Comunicações, fomos apresentados ao instrutor Albério, que se dispunha a iniciar a palestra. Tomamos lugar entre as dezenas de companheiros que o seguiam, atentos em muda expectação. Como tantos outros orientadores que eu conhecia, Albério assomou a tribuna, sem cerimônio, qual se nos fora simples irmão, conversando conosco em tom fraternal. Meus amigos, falou com segurança, dando continuidade aos nossos estudos anteriores, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, toda mediunidade, a mente está na base. A mente é a consciência, o cérebro é o instrumento. Vamos ver o que eles falam aqui, que eu estou lendo junto com vocês. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. O universo é a manifestação do pensamento de Deus. É a ideia, né? A centelha. De cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria. A gente são raios da consciência de Deus. Dentro do limite de nossa evolução espiritual, dentro daquilo que a gente dá conta de fazer. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas das águas estão contidas no imenso oceano. Então, tudo é criação nossa, tudo está imerso na consciência de Deus. Tudo, imagina, eu vou tentar fazer uma analogia, imagino Deus, informação, tem a parte de Deus, que é a parte que é matéria, que da onde vem toda a matéria que existe, inclusive o perispírito e outras coisas, e tem a parte que é consciência, que é informação. Quando eu coloquei informação é mais fácil, somente a informação. Então, a gente é criação da informação, da ideia de Deus, tudo está mergulhado na consciência divina, tudo faz parte da informação de Deus, tudo foi criado a partir dele. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Naturalmente circunscrito nas dimensões conceituais em que nos encontramos, embora na insignificância de nossa posição comparada à glória dos espíritos que já atingiram a angelitude, ainda falta muito para nós, podemos arrojar de nós a energia atuante do próprio pensamento, estabelecendo em torno de nossa individualidade um ambiente psíquico que nos é particular. Então, a gente precisa trabalhar melhor a nossa mente, né? A gente pode moldar o ambiente psíquico ao nosso redor como? Direcionando nossos pensamentos para bons pensamentos, boas atitudes, boas palavras. A gente se serve de conteúdo edificante, mas o que a gente procura na internet? Quais são os jornais que a gente lê? Quando tem notícia de tragédia, a gente vai atrás de conteúdo que joga a gente para baixo. E isso nos afeta.
A gente está almoçando lá, está vendo um jornal que está passando só tragédia, você está comendo bife da agonia, você está vendo briga política no meio do almoço, você está comendo um arroz com feijão da discórdia, você está levando para dentro de si toda a vibração daquele sentimento que aquele noticiário traz. A gente cria ao nosso redor um ambiente psíquico e a gente tem que aprender a criar um ambiente psíquico mais elevado ao nosso redor. É treino. E por isso consiste a elevação moral. É fazer a nossa vontade ser maior do que o nosso instinto. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor da força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental, na esfera de criaturas a que se emana em obediência às suas necessidades de ajustamento ou crescimento para a imortalidade. Eu vou fazer duas partes. Primeiro, a Terra já foi comprovado, ela tem uma frequência, ela vibra, e a frequência da Terra está aumentando cada vez mais. É isso que é a transição planetária. Vai chegar um determinado momento que quando ela atingir uma determinada vibração, porque a Terra também está evoluindo, não são só os espíritos que estão evoluindo, quem não tiver naquela sintonia, quem não tiver naquela vibração, vai ser repelido da Terra, não consegue continuar aqui dentro. Por quê? É eletromagnetismo, os opostos se atraem. Entra naquela frequência e ele repele automaticamente. No mundo espiritual, os afins se atraem, não é os opostos que se atraem. Então, se não tiver dentro dessa faixa de afinidade, vai ser repelido. Espero ter ficado claro, às vezes eu faço uma confusão aí, desculpem. Então, a Terra tem esse campo eletromagnético, é só se pesquisar aí na internet, já é comprovado pela ciência. Então, cada mundo possui um campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor da força gravítica em que se equilibra. Força gravítica, gravitação, né? E cada alma se envolve no círculo de forças vivas, cada alma se envolve no ambiente que lhe é propício, que lhe transpiram do hálito mental, que transpiram do pensamento, na esfera das criaturas a que se emana. Então, o pensamento da outra pessoa emana o meu pensamento. Então, através do pensamento das pessoas ao nosso redor, que a gente tem afinidade, tem que ir traduzindo, né? Em obediência às suas necessidades de evolução, de resgate, de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Então, nossas necessidades de ajuste, de reequilibrar com a lei divina, ou também de crescimento. Às vezes a gente não tem dívida, mas passar por uma determinada experiência vai nos fazer crescer mais rápido. A mediunidade, por exemplo. A mediunidade, o objetivo da mediunidade não é fazer manifestação de efeito físico. É para que a gente, tendo mais sensibilidade ao mundo espiritual, a gente procure melhorar moralmente para atrair bons espíritos para perto de nós. Pode ser uma dívida, um resgate? Pode. A maior parte das vezes é. Mas ela tem a finalidade de acelerar o nosso progresso para a imortalidade, para que a gente se comprometa com estudar e fazer caridade e ter uma obra séria de intercâmbio com o mundo espiritual. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. Então, tem uma determinada frequência, não ultrapassa. Ninguém, uma pessoa com uma vibração. Nos mundos aqui na Terra, os meninos toda hora dão um berro. Nos mundos aqui na Terra, por exemplo, os espíritos mais elevados, eles podem transitar em vários planos, até os mais inferiores, mas os espíritos inferiores não podem subir para os planos superiores. Assim também é a questão dos planetas. Espíritos mais elevados conseguem transitar em planetas de mundos inferiores, mas espíritos inferiores não podem ir para planetas de mundos superiores, porque senão desequilibra a atmosfera do lugar. Ele não tem vibração para poder entrar na atmosfera do local. Ele é repelido, ele não consegue entrar. Em cada consciência, cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar
nas linhas de gravitação que lhe dizem respeito, e cada consciência envolve no grupo espiritual, a cuja movimentação se subordina. Então, a gente desce aqui em grupos, para que a gente tenha uma missão, a gente tem a nossa missão individual, mas a gente tem uma missão coletiva também com os grupos que a gente nasce, e que a gente se afina durante a vida, de algum propósito, para fazer em comum. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Então, a gente forma um todo. É a teoria de Gaia. A Terra é um ser vivo. E a gente é células da Terra. Compondo, assim, apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família na humanidade universal. Conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos falam mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Vamos parar para pensar? O universo tem aproximadamente 35 bilhões de galáxias. E cada galáxia tem aproximadamente 200 bilhões de sistemas solares. A Terra está no sistema solar, na constelação de Virgem. A Via Láctea, a gente está na periferia da Via Láctea, e a Via Láctea não é a maior galáxia que existe. A gente assim, é um ser minúsculo. Em todos nós, todas as formas de vida existentes no universo inteiro, em todas as frequências vibratórias, todos nós fazemos parte da grande família universal, criada e idealizada pela mente de Deus. Então, a gente tem irmãos em outros planetas. Tem um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito da Maria João de Deus, que era a mãe dele, falando que tem vida em Júpiter, tem vida em Marte, tem vida em Vênus, em outras frequências vibratórias, como se fosse um mundo espiritual, que a gente não consegue ver, mas a vida, existe vida lá. E todo mundo aqui que já leu esse livro quer ir para Júpiter, lá é o planeta mais adiantado. Mas por enquanto a gente está aqui na Terra mesmo, quem sabe a gente não passa por merecer ir para lá, né? Mas a gente não tem, de um modo geral, a gente não tem vibração para ir para Júpiter. A gente ainda é muito primitivo. Se a gente for para lá, a gente desarmoniza a atmosfera do planeta. A atmosfera da Terra, a psicosfera da Terra é muito densa. A Terra toda é um umbral. Existe um umbral mais leve, que são os lugares mais evoluídos, e um umbral mais denso, que está sendo esvaziado nesse período de transição planetária. Mas a Terra toda, de um modo geral, é um umbral de acordo com o mundo espiritual, que é um lugar com espíritos mais ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer as realidades divinas. A gente ainda é muito, nós somos muito recentes. A gente tem poucas, 2.000, 5.000 anos, isso é muito pouco. O espírito do porte de Jesus tem milhões de anos para alcançar a pureza que alcançou. Então, existe vida em vários planetas e a gente faz parte de uma grande, imensa família espiritual. Somos todos irmãos, nós temos irmãos aqui encarnados na Terra, desencarnados e fora da Terra. Então, a gente está limitado aqui ao degrau do conhecimento que a gente já escalou. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, por intermédio da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação de nossos destinos. A gente constrói o nosso destino. Tem a questão da lei da atração, mas a gente, por exemplo, aquilo que a gente sente, a gente pensa. Aquilo que a gente pensa, a gente fala, e aquilo que a gente fala, a gente age. Então, os nossos pensamentos estão o tempo inteiro moldando o nosso destino. E a gente está sempre influenciando uns aos outros o tempo inteiro, através da linguagem verbal e da não verbal também. 90% da nossa comunicação é não verbal. E a gente influencia as pessoas também através da comunicação não verbal. Mas a gente influencia também as pessoas pela vibração do nosso pensamento. Você está preocupado, você está angustiado, você vai vibrar esse tipo de sentimento, de emoção. E as pessoas ao redor podem não sentir, não distinguir, mas elas vão captar aquilo e vão
incorporar um pouquinho nelas, se elas não tiverem vigilância, não tiverem mecanismos de defesa, ou que é o quê? Manter o pensamento e a vibração elevada. Quem está invigilante vai acabar sendo afetado pela vibração das outras pessoas. Nossa mente é, dessa arte, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando dos nossos próprios desígnios. A nossa mente cria formas no mundo espiritual, chama forma-pensamento. E essas formas, aos pouquinhos, elas vão se manifestar no mundo físico. Então, se a gente, por exemplo, está sempre agradecendo por tudo que nos acontece, vamos atrair bênçãos para nós. Coisas inesperadas vão acontecer, mas se a gente está sempre reclamando, a gente vai atrair sempre coisas ruins, situações desafiadoras para a nossa vida, porque a gente está plasmando isso com a nossa mente. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, a vontade ela vai lá e dá um movimento e direção para que o ato se concretize. E até através dos atos mesmo, né? O pensamento ele se organiza e a vontade vai lá e executa. No conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Nós somos senhores de nós mesmos, a cada qual segundo as suas próprias obras, como já dizia Jesus. A gente é fruto dos nossos pensamentos, que, vamos combinar, estão muito desequilibrados na atualidade. O orador fez pequeno intervalo que ninguém ousou interromper e prosseguiu comentando. Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo dinâmico que lhe é peculiar. A gente respira na vibração que a gente está afinizado. Dentro das dimensões que lhe são características, que ele está acostumado, da vibração dele, ou na frequência que lhes é própria, na vibração que é dele. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. Então, através do pensamento, ele vai determinar a nossa vida orgânica, vai manifestar em nós, os corpos vão se comunicar, e vai manifestar na nossa realidade física, no nosso mundo físico. E vai condicionar todos os fenômenos, esse fenômeno do psiquismo, da mente, vai condicionar todos os fenômenos da vida orgânica, da vida física em si mesmo. Toda grande descoberta, toda grande ideia, toda grande invenção nasceu de uma ideia que foi colocada em prática. Examinando, pois, os valores anímicos, anímico tem a ver com a pessoa, com a personalidade, em relação a nós, o nosso conteúdo que a gente pensa. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita a possibilidades e a coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já submetida aos limites e interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Em toda a comunicação mediúnica, o espírito vai falar, mas nós vamos interpretar também, eles levam em consideração a nossa interpretação. Raríssimas exceções, a gente não é capaz de interpretar aquilo que a gente não conhece. Exceto uma mediunidade de Chico Xavier, que era límpida, era cristalina, ele ouvia os espíritos, ele via, ele conversava com os espíritos igual conversava com os encarnados o tempo inteiro. A gente geralmente, a comunicação é feita através da intuição e precisa do nosso conteúdo, precisa do nosso entendimento para que a gente seja capaz de entender o que eles estão falando. E geralmente não é muito, mas acontece o tempo inteiro na comunicação mediúnica acontecer do animismo, de colocar uma interpretação do médium em cima da comunicação dos espíritos. Então, não vem assim a mensagem límpida e clara. Não é um espírito está falando e a gente escuta claramente, a gente interpreta conforme o nosso conteúdo, somente aquilo que tem dentro de nós. Não é como se estivesse conversando com um desencarnado.
Um otetonte, denominação atribuída pelos holandeses a um povo pastor e nômade no sudoeste da África. Um otetonte desencarnado, comunicando-se com o sábio terrestre, ainda jungido ao envoltório físico encarnado, né? Não lhe poderá oferecer notícias outras, além dos assuntos triviais em que se lhe desdobraram no mundo as experiências primitivistas. Ele vai falar do conteúdo dele. E o sábio, sem o indumento carnal, sem o corpo físico, entrando em relação com o otetonte, ainda colado ao seu habitat africano, não conseguirá facultar-lhe a cooperação imediata, senão no trabalho embrionário em que se lhe cravam os interesses mentais, porque não vai ter o conhecimento à base. O conhecimento que a gente adquiriu em outras vidas continua conosco, pode ser acessado, mas a gente precisa desse conhecimento para ele ter acesso. Como seja um auxílio a um rebanho bovino ou a cura de males do corpo denso. Por isso mesmo, o otentonte não se sentiria feliz na companhia do sábio, e o sábio, a seu turno, não se demoraria com o otentonte, por falta desse alimento quase imponderável, a que podemos chamar vibrações compensadas. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, compreendendo-nos, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocada entre companheiras da mesma espécie com as quais trocam seus princípios germinativos, seus pólens. Em mediunidade, portanto, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos os espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Não. Então, se a gente só atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos atraídos por eles. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, cada um só dá o que tem, é indiscutível que cada um recebe somente de acordo com aquilo que dá. Então, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E se a gente só dá aquilo que a gente tem, então a gente precisa ter mais conteúdo, a gente precisa ser mais, aprender mais, desenvolver mais valores morais, valores intelectuais, para que a gente tenha para compartilhar, para que a gente possa receber mais. Tem uma frase que fala assim, a quem mais tem, a mais será dado. Tem uma corrente, não sei se é verdade, que fala que quem tem mais gratidão, mais será dado. Então, quanto mais você tem para compartilhar, quanto mais você é grato por aquilo que tem e compartilha com as pessoas, mais você vai receber. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos e que se expressem, é imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais, os únicos que nos possibilitam fixar a luz que jorra para nós das esferas mais altas, por meio dos gênios da sabedoria e do amor, que supervisionam nossas existências, ou seja, evolução moral e evolução intelectual. É o que a gente está fazendo aqui na Terra. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Ó, gente, eu queria ler aqui, refletindo parágrafo por parágrafo, mas é muito grande, esse vídeo vai ficar gigantesco. Já está aqui com 44 minutos. Mas cada parágrafo, olha aqui, refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros a imagem que criamos. E a gente exige que as pessoas enxerguem o mundo como nós enxergamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. A gente só vai conseguir enxergar o bom e o belo nos outros se a gente tiver isso dentro de nós, se a gente enxergar o bom e o belo em nós. Os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para frente, porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, nas reentrâncias do coração e da consciência,
independentemente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência. No hoje é imperecível, as duas faces da mesma moeda, a vida material e a vida espiritual. Cada uma é uma face, mas a moeda é uma só. Vemos a mediunidade em todos os tempos e em todos os lugares da massa humana. Missões santificantes e guerras destruidoras, tarefas nobres e obsessões pérfidas guardam origem nos reflexos da mente individual ou coletiva, combinado com as forças sublimadas ou degradantes do pensamento de que se nutrem. Tudo tem origem na mente. Saibamos, assim, cultivar a educação, aprimorando-nos cada dia. Médiuns somos todos nós, nas linhas de atividade que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Então, a gente tem que aperfeiçoar a nossa mediunidade como? Melhorando a nossa individualidade. Em contraprodução, se a gente souber o que é nosso e o que é do outro, a gente consegue distinguir o que é uma comunicação mediúnica. É contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. Primeiro a gente tem que educar a nossa moral, para depois educar a nossa... A gente tem que se elevar moralmente. Tem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo: conhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações. Não que a gente vai ser santo, mas a gente tem que procurar educar. Disciplinar os nossos impulsos, para que a gente seja obreiro de Deus. Porque senão a gente vai ser aqui porta-voz de espíritos inferiores, que vão estar passando mensagens nada edificantes, ou então que vai estar confundindo as pessoas. É perigoso possuir sem saber usar. É muito perigoso você ter a mediunidade sem saber usar. Você pode ser instrumento, você pode querer ser instrumento de, por exemplo, pessoas que cobram para poder compartilhar, fazer algum serviço mediúnico, ou você pode querer usar isso para seu próprio benefício, para conseguir manipular as pessoas e coisas assim. É perigoso. Você pode ser mistificado por espíritos zombeteiros que querem se aproveitar e dar uma comunicação errada do mundo espiritual. Enfim, é perigoso possuir sem saber usar. Você tem que educar a mediunidade, educar os impulsos e conhecer a si mesmo, né? Para saber suas más tendências, para saber o que é seu, o que é do espírito. O espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O espelho continua espelho, mas se ele está enterrado na lama, o raio do sol não vai bater nele. E a mediunidade, se ela está mal educada, por mais brilhante que seja o espírito tentando se comunicar, ele não vai ter acesso ao médium. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. E aprimoremos a qualidade da nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Se a gente quer estar em contato com espíritos nobres, a gente tem que se esforçar, tem que estudar, tem que procurar conhecer as realidades do mundo espiritual e tem que também se elevar moralmente. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Albério prosseguiu ainda em seu valioso comentário e mais tarde passou a responder as complicadas perguntas que lhe eram desfechadas por diversos aprendizes. Por minha vez, recolhera largo material de meditação e, em razão disso, em companhia de Hilário, despedi-me dos instrutores com alguns monossílabos de agradecimento, ouvindo de Aulus a promessa de reencontro para o dia seguinte. Então é isso, eu li o capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Vou estar dando prosseguimento aqui, vou deixar tudo salvo na playlist do livro. Espero que vocês gostem. É o que eu tenho para compartilhar com vocês. Não sou especialista, às vezes eu posso fazer um comentário. Eu gosto de aprender com as pessoas, eu falo aqui o que eu entendo. Eu estou lendo a primeira vez aqui com vocês, mas eu acho que eu posso compartilhar isso, não me custa nada. Eu aprendo muito também.
Então, deixem seus comentários, por favor, curtem, comentem, compartilhem. Vamos estudar, vamos encher a internet de conteúdo edificante e vamos procurar elevar moralmente. Aqui o livro já falou, não é a faculdade. Ter mediunidade e sem uma educação mediúnica pode ser até perigoso, porque a gente vai se tornar vulnerável, suscetível a espíritos inferiores. Quando a gente tem a mediunidade, aí, por exemplo, se você educar ou se você não educar a mediunidade, se você não se aprimorar intelectualmente e moralmente, não significa que, eu não vou desenvolver minha mediunidade. Então, isso não significa que não vai ter espíritos por perto, significa que não vai ter espíritos elevados por perto, porque quem tem a mediunidade vai ter espíritos por perto o tempo inteiro. A melhor forma da gente afastar desses espíritos que têm pouca luz e atrair para perto de nós espíritos mais nobres é educando, é aprendendo, é estudando e melhorando, elevando moralmente. Então é isso que eu convido vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus.